Paz do Senhor a todos, amém? Só dar um aviso antes, nós temos feito algumas visitas nos sábados ao hospital, né? Para orarmos pelos enfermos, trazermos uma palavra de esperança, né? E alguns meses atrás, desde o ano passado, temos feito isso. E se você deseja servir dessa forma, deseja separar às vezes algum período da tarde, no sábado, para ir lá junto com a equipe, orar pelas pessoas, trazer uma palavra do Senhor, converse com a Márcia ali no fundo, a Luísa, ela que está cuidando desse momento, ela vai explicar os horários, os dias, o que tem sido feito, né? Se você deseja fazer isso, eles estavam contando que esse último sábado foi um tempo, ela e a Suzy estavam lá, né? Um tempo muito bom, né? Viram um agir de Deus enquanto eles estavam falando com as pessoas que estavam acamadas. Então, um momento muito bom de servir ao Senhor, de trazer uma palavra de esperança para as pessoas que estão lá. Então, se você deseja participar algum dia, às vezes você fala, não consigo toda vez, mas quero entrar numa escala ali para servir dessa forma, fala com a Márcia e vocês podem se organizar, tá bom? Bom, irmãos, nós temos falado, compartilhado esses últimos domingos, na verdade desde janeiro, sobre a comunhão, né? O que é a comunhão, o que é vivermos como igreja, né? Falamos isso, um Deus de aliança desde o passado, né? Do Éden, aliança com Adão, com Noé, com Moisés, com Davi, a nova aliança em Jesus que Ele faz com a sua igreja, aqueles que são redimidos pelo seu povo. O Abner, até nesse último domingo, esteve conosco, falou sobre essa família de Deus, né? Que somos a família do Senhor aqui na terra, da mesma forma que somos a família do Senhor no céu. Vivemos para servir uns aos outros, para viver essa comunhão de compartilhar Cristo uns com os outros. E eu queria continuar nesse pensamento do que é estar em comunhão, que é viver em comunhão. Mas eu vou pedir para você abrir a palavra de Deus em Mateus 24. Mateus 24. A gente vai ler um trecho grande aqui. Esse texto aqui em Mateus 24 é Jesus trazendo o que nós chamamos de um sermão escatológico de Jesus. Quando Jesus vai explicar sobre o fim dos tempos, os últimos dias, o que aconteceria na face da terra. E quando a gente olha aqui a palavra, a gente vê hoje ela dividida em capítulos, versículos, né? Mas ela não era desse jeito, né? Ela era como se fosse um texto corrido. Então, esse texto escatológico, que é essa conversa de Jesus, ela se corre aqui, percorre o capítulo 24 e o 25. A gente não vai ler os dois capítulos, mas a gente vai ler um texto para a gente entender o que Jesus está falando nesse momento para os seus discípulos e aquilo que a gente traz para nós hoje. Diz assim, 24: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e o sinal que haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos pular para o versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 32, ainda um pouquinho. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabereis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós, apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém. Um texto grande. Isso que eu queria trazer, que a gente percorresse sobre esse texto. Jesus então conversava com seus discípulos, eles tinham acabado de sair do templo. Jesus tinha trazido uma palavra forte contra os fariseus, escribas, que estavam no templo enganando as pessoas. E ele, no capítulo 24, ele sai com seus discípulos, os discípulos olham para o templo e falam assim: olha como são grandes essas pedras, esses muros. E Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra, que aquele templo seria derrubado e cairia ao chão. Os discípulos, então, no versículo 3, eles, lá no Monte das Oliveiras, Jesus com os seus discípulos, no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, eles perguntam para Jesus: Jesus, quando que vão acontecer essas coisas? Então, são 2 perguntas que os discípulos estão perguntando para Jesus. Quando vai acontecer a derrubada, a quebra do templo, ele cair ao chão? Mas eles também perguntam, quando será o fim das eras, o fim de todas as coisas? Então, naquilo que a gente leu, e você consegue ler no capítulo 24 e 25, é Jesus explicando essas 2 coisas. Jesus está explicando, ao mesmo tempo, coisas que estavam acontecendo e que aconteceram a respeito da derrubada do templo, da dominação de Roma entrando ali, destruindo o templo, mas ele também trazia coisas que iriam acontecer, que nós podemos ver que estão acontecendo na nossa era, e coisas que ainda vão acontecer. Para a gente isso é maravilhoso quando nós lemos esse texto, porque nós vemos o Senhor Jesus nos trazendo a confirmação daquilo que vai encerrar, trazer por fim aquilo que nós aguardamos nele, que é a sua vinda. Ele restabelecer todas as coisas, restaurar todas as coisas, a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, para de fato reinar sobre a terra, sair vitorioso junto com a sua igreja e restaurar todas as coisas. Quem espera isso? Glória a Deus, nós aguardamos isso. Então esse é o momento, é o ápice da história que Deus está construindo. Lembra que a gente fala
que quando nós lemos a palavra, ele está construindo uma história, a grande história de criação, redenção através de Jesus e a sua volta para redimir todas as coisas. Então Jesus está trazendo um sermão escatológico, é um sermão sobre o fim dos tempos, que nos traz essa certeza de que ele vai voltar para restaurar todas as coisas. Mas é interessante a gente pensar aqui que ele está falando para os seus discípulos. Isso fala para nós que eles precisavam estar atentos aos sinais. Os discípulos perguntaram para o mestre, quando essas coisas acontecerão? Então Jesus veio trazendo sinais, prestem atenção aos sinais, para vocês saberem que o fim está próximo. Nós entendemos que desde da vinda de Jesus, a sua morte, a volta, a sua ascensão ao céu, nós já estamos nos fins dos tempos. Nós já estamos vivendo os fins dos tempos. O fim final, o fim final, mas o fim de fato chegará com a sua volta. Mas desde a subida de Jesus aos céus, nós já estamos nos fins dos tempos, em que esses sinais já estão acontecendo. E Jesus está falando aos seus discípulos, fiquem atentos. Vamos correr aqui no versículo. Diz-nos quando sucederão, versículo 4, ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus ele começa falando, olhem os sinais, porque muitos virão em meu nome, e enganarão a muitos. Então Jesus está querendo acordar os discípulos, nos trazer um despertar também para o nosso coração sobre essa verdade, ele vai voltar. E precisamos estar atentos aos sinais, porque muitos serão enganados. Ele fala, serão enganados por falsos cristos, né? E olha como a gente consegue percebendo esses sinais. Versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Olha só. Se a gente prestar atenção estatisticamente, parece que a gente fala isso, fala assim, mas desde sempre teve guerra, né? Desde sempre teve nação contra nação, e realmente, mas principalmente nessa época que Jesus estava falando, é uma época de paz, é uma paz romana, em que todos estavam subjugados por Roma, mas existia uma paz. E se a gente olha estatisticamente, depois você dá uma pesquisada, ao longo dos séculos, o avanço e a morte por guerras foi aumentando. Eu até anotei aqui. No século I ao século IX, estatisticamente, aproximadamente, 3 milhões de mortes em guerras. Um salto para o século XIX, 19,4 milhões de mortes em guerra. No século XX, que acabamos de passar, 111 milhões de mortes em guerras. E nesse último século foi onde aconteceu as maiores guerras mundiais. Nesse último século, onde aconteceu as maiores guerras mundiais com as maiores mortes. Aumentou a população, aumentou a guerra, os sinais mostrando que aumento de nação contra nação, as guerras se tornaram gigantescas, maiores, de proporções maiores. E ele continua, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. A gente também pode pensar, mas fome e terremotos, sempre que a gente lê isso, a gente pensa, fome e terremotos sempre existiu. Estatisticamente, a gente não consegue perceber desde os abalos antigos, as marcações de quando houve terremotos, né? Mas a gente percebe que nesses últimos séculos, nesses últimos anos, onde essa avaliação é feita, que há um aumento, ou se não há um aumento da devastidão, da catástrofe que ele causa, porque aumenta a população, aumenta pessoas em cidades grandes, aumenta o número de cidades maiores organizadas. Então, um terremoto que há 2000 anos atrás causaria algo, hoje causa estragos mais devastadores. Então, podemos pensar que aumento do mal, da fome de terremotos. E ele continua passando.
Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso também vemos desde a época de Jesus, desde muito antes, o povo de Deus sendo perseguido, né? Sendo morto. Nós vemos a própria perseguição aos judeus, o que aconteceu. E hoje ainda existe grande perseguição. Você pode até pesquisar depois, existe uma ONG, anota aí depois para você olhar, para você ver como isso é verdade. Chama Portas Abertas. Ela trabalha enviando e cuidando de missionários que estão em países, em lugares onde a pregação do evangelho é proibida. Então, onde a perseguição ao evangelho existe. E se você olha naquele site, nessa ONG, ela mostra como é grande a perseguição e a dificuldade para a pregação do evangelho, onde lugares até mesmo o cristão é perseguido e morto. Isso é verdade hoje. Então podemos pensar que a expansão do evangelho do reino aconteceu, está acontecendo, mas a perseguição também está aumentando. A gente viu, eu marquei aqui alguns países que a ONG relata: Coreia do Norte, Sudão, Nigéria. Nigéria, do ano passado, irmãos, mais de 7.000 cristãos foram mortos só em 2025, por causa da fé. Às vezes a gente não ouve isso na mídia, né? A mídia não tem falado, pelo menos as mídias maiores não relatam isso. Mas isso em um país onde o evangelho é perseguido, onde o cristão é perseguido. Mais de 7.000 pessoas morreram porque professavam sua fé. A perseguição existe, né? Para nós aqui, parece que é uma coisa muito distante da gente entender, né? A gente tem essa liberdade, né? Mas em muitos lugares, até mesmo no Iraque, olha que engraçado, que interessante. No Iraque é um país de grande perseguição, de grande dificuldade de espalhar o evangelho do reino, mas é o lugar hoje onde está havendo o maior crescimento da igreja. A igreja cresce escondida, nas casas ela cresce sem ninguém ficar sabendo. O evangelho consegue se espalhar, alcançar, mas existe a perseguição, e Jesus falou isso. Ele fala, nesse tempo, versículo 10, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Vemos isso, né? Aumento de traições, de escândalos. Ele continua falando: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ao mesmo tempo hoje que a internet nos facilita a ter acesso a muita coisa, a gente vê também como existe tanta coisa, né, que nos engana. Hoje, ao longo de todos esses séculos, mas nós vemos isso hoje como um evangelho duvidoso, um evangelho enganoso é compartilhado. Um evangelho que tira Cristo do centro, que tira a palavra do centro. E Jesus está falando isso, os falsos profetas que trazem um falso evangelho vão enganar a muitos, e isso acontece. Né? Pessoas, não sei se vocês já ouviram a história de pessoas que falavam assim: Jesus vai voltar semana que vem. E pessoas vendiam tudo que tinham, iam para tal lugar, esperavam. Tantas coisas, isso de algo simples que aconteceu, mas tantos enganados porque não conheciam o verdadeiro evangelho. Porque se conhecesse, Jesus falou: se alguém falar que ele está vindo, que ele está aqui ou ali, ou se ele vem agora, não acredite, porque ninguém sabe. A gente acabou de ler. Esse dia, a hora, só o Pai sabe. Mas muitos enganam, muitos falsos ensinos. Hoje, irmãos, com todo esse acesso, nós precisamos ter cuidado também. O que a gente aprende, o que a gente escuta. Às vezes algo que a gente tem colocado no nosso coração como um ensino verdadeiro, tira o nosso coração de colocar Jesus no centro da nossa vida. Né? Tira a posição de supremacia de Jesus sobre nós.
O evangelho, vamos dizer assim, aquilo que esse século prega é tirar Jesus do centro e o homem é colocado no centro. Nós, a nossa vontade, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Então isso arrasta multidões. Se a gente fizer um culto aqui falando que quem estiver aqui, nesse domingo de noite, vai receber as bênçãos que deseja. Ó, lota. Mas se a gente falar o evangelho que Jesus diz, que cada um deve tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Opa, peraí. Essa parte eu não gosto muito não, né? Mas o falso evangelho nos traz isso, nos traz um falso engano. Falso engano é bom, né? Nos traz uma falsa verdade, um engano. Precisamos estar atentos aos sinais, a palavra, a verdade, porque Jesus está falando, cuidado para que não enganem vocês, prestem atenção. E ele continua, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará, se multiplica a iniquidade. Como estamos vivendo hoje, né, irmãos? Parece que hoje é até difícil você falar que algo é certo ou é errado, já percebeu? Né? O que é certo e o que é errado? Parece que é tudo invertido, o certo virou errado e o errado virou certo. Você não consegue poder dizer que você crê que aquilo é certo. A iniquidade se espalha, sinal que Jesus falou para nós. E ele continua, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar. Então essa é a verdade. Ele está falando os sinais, prestem atenção. Mas ele está finalizando essa parte do texto falando, aquele que perseverar, aquele que não for enganado, aquele que ficar fiel, esse será salvo. Preste atenção nos sinais e não se enganem. E ele termina esse trecho, versículo 14, e fala, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então será o fim. Então olha o que ele está falando. Quando esse evangelho chegar em todo o mundo, então virá o fim. Nós já estamos no fim dos tempos, mas quando esse evangelho se espalhar e chegar a todas as nações, então virá o fim. Eu estava conversando um pouquinho antes de vir para cá com um amigo missionário, que ele até já veio com a gente na igreja há alguns anos atrás, que hoje ele trabalha na tradução da Bíblia para povos ainda não alcançados, povos que a Bíblia ainda não foi traduzida, com dialetos. Eu até compartilhei um videozinho no Insta, que era um trecho do... não sei se era de Mateus, das sementes que eram jogadas num dialeto nordestino. Não sei se vocês viram que eu compartilhei. E ele fala que existem tantos dialetos que às vezes a pessoa lê e ela não entende, porque o jeito que ela fala é diferente, o jeito que ela entende as coisas é diferente. Só que há 50 anos atrás, quando a gente falava sobre esse versículo, que as verdades, o evangelho seria pregado a todas as nações, até então viria o fim, parecia uma coisa tão impossível. Há 50 anos atrás, se falasse, Jesus vai voltar só quando o evangelho for pregado em todo lugar. Você fala, nossa, isso vai demorar, hein? Não é verdade? Pensa assim, eu não posso pensar 50 anos atrás, mas tem alguns aqui que podem. Deixa eu ver aqui. Mas pensa, 50 anos atrás, né? A gente mandava mensagem por quê? Telegrama? Carta. Não, gente, há 20 anos atrás, né? 20 anos a gente escrevia um e-mail, né? Hoje, irmãos, a gente fala mal da internet, do celular, porque a gente precisa saber usar, mas ela usada para o reino, né? A inteligência artificial hoje está fazendo uma expansão de espalhar as verdades do reino, esse evangelho. Imagina que a gente está pregando aqui, está sendo gravado e alguém do outro lado do mundo está podendo ouvir isso aqui. Isso, tantas igrejas fazendo isso, né? Eu anotei que até esse meu amigo me passou, essas estatísticas não são muito
perfeitas, mas que existem 7.665 línguas ativas, entre línguas muito importantes e dialetos menos conhecidos. Mais de 7.000 línguas. Dessas hoje, 5.700 têm ou a Bíblia inteira, ou parte da Bíblia, ou um Novo Testamento para elas lerem. Ou seja, já tem 74,5% das línguas ativas no mundo onde as verdades do Evangelho já chegaram. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque isso quer dizer que Ele vem. Ele vem. Ele vem. Para alegria e para temor de muitos. Então Jesus alerta nesse texto todo, estejam preparados. Ele está falando para os seus discípulos, todo esse texto é, estejam preparados, né? Ninguém engane vocês, Ele vai vir, Ele virá com poder. O fim aqui do versículo 29 em diante, ele fala assim: todo olho verá o sinal do Senhor no céu sobre as nuvens, as nações temerão, mas eles vão juntar os seus, os santos, os salvos, juntarão dos 4 cantos para reinar com o Senhor. Jesus vem, a sua vinda é para restaurar todas as coisas, renovar todas as coisas, trazer tudo à vida novamente. Ele vem para reinar. Glória a Deus por essa verdade. Mas Jesus fala: estejam preparados. A partir do versículo 32, se você está acompanhando. Ele está falando, aprendei pois a parábola da figueira, quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então olhe os sinais e vocês vão saber que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo, está às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus está confirmando isso. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele vem, Ele vai voltar, Ele vem para restaurar todas as coisas. Estejam preparados, ele está falando. Versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então olha o que Jesus está falando. Se preparem, porque a vinda do Filho do Homem seria como no tempo de Noé. Vocês lembram da história de Noé? O mundo, a sociedade, a população estava vivendo em iniquidade, vivendo distante do Senhor. Então o Senhor chama Noé e a sua família, e a palavra fala que Noé e sua família, ouvindo a voz do Senhor, eles foram construir uma arca, porque o Senhor falou: eu vou destruir essa terra, mas eu vou salvar você e a sua família. Construam a arca. E de acordo com aquilo que a gente lê no texto, provavelmente Noé com a sua família ficaram construindo a arca aproximadamente durante 100 anos. 100 anos construindo sobre uma ordem, sobre um mandamento de Deus, sobre algo que Deus tinha instruído ele a fazer, sem ele ver nada, sem ele ver uma chuva cair. Mas a chuva veio. E a palavra fala que Jesus está falando que, como na época de Noé, vai acontecer nos nossos dias. Então nós vemos Jesus trazendo como se fosse 2 tipos de pessoas: Noé e a sua família, que estavam na arca, e o resto das pessoas que a enchente levou, que a inundação trouxe. Jesus está falando: a minha vinda será como na época de Noé. E olha que interessante,
Jesus não diz que, mesmo a gente sabendo que o resto da população na época de Noé vivia em iniquidade, mas Jesus fala assim, eles comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Noé ouviu a Deus e trabalhava na construção da arca. O resto das pessoas comiam, viviam, casavam-se e davam-se em casamento. É como se vivessem simplesmente as suas vidas, e Jesus não está falando que isso que eles estavam fazendo era errado, mas enquanto Noé estava vivendo a sua vida, obedecendo a Deus, o resto das pessoas viviam as suas vidas sem lembrar de Deus. Viviam as suas vidas sem colocar Deus no centro. E Jesus está falando, a sua vinda vai ser como o tempo de Noé. Então, existem dois tipos de pessoas. As que serão salvas, Jesus está falando, tá? E as que não. As salvas serão aquelas que estão ouvindo a voz de Deus e servindo na construção da arca. A arca, no Antigo Testamento, ela era uma sombra daquilo que é Jesus. Jesus, quando estamos em Jesus, nós somos salvos. Quando estamos em Jesus, quando vivemos a vida em Jesus, quando vivemos dentro da presença de Cristo, nós estamos salvos. Muitas vezes, as pessoas do lado de fora podem estar simplesmente vivendo as suas vidas. É o que Jesus está falando. Casando, dando em casamento, comendo e bebendo. Mas elas não estavam em serviço da arca. É interessante a gente pensar que Deus vem salvar os seus. Jesus vem salvar os seus. Né? Jesus vem salvar os seus. E os seus que estão nele estão em serviço na arca. A arca é como se fosse o corpo de Cristo. Jesus, a palavra fala que Jesus ele tem um corpo. Ele tem a sua igreja. Ele tem a sua família. Nós estamos em comunhão. Aqueles a quem Jesus vem resgatar estão em comunhão, em serviço, na edificação da família de Deus. Amém? Só existe dois tipos de pessoas: aqueles que vivem as suas vidas e aqueles que vivem para a edificação do corpo. Não sou eu que estou falando, Jesus está falando aqui. O que seria viver, comer, beber, casar e dar em casamento? As pessoas estavam simplesmente embriagadas com a sua própria vida. Não estavam fazendo nada errado. Estavam comendo, vivendo, casando, festejando, estavam vivendo, mas estavam embriagados com as suas próprias vidas, enquanto Noé estava ouvindo a voz de Deus: construa a arca, porque vem o dilúvio. Nós estamos construindo a nossa vida em Jesus, porque nós sabemos que Ele vem, Ele vai voltar. Mas aqueles que não estão entendendo isso, simplesmente estão assim: é a minha vida, eu estou perdido aqui, eu estou fazendo o que todo mundo faz, mas todo mundo faz isso que eu faço. Todo mundo vive assim. Todo mundo pensa assim. Até que a chuva vem. Quando entendemos que Deus nos chama, que Jesus nos chama, nós entendemos que somos como Noé, estamos em serviço na construção, na edificação do corpo dele. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando de eu preciso ir lá trabalhar na igreja, eu preciso ali
Cantar, tocar, abrir a porta, fazer alguma coisa assim, também pode ser. Mas trabalhar na edificação do corpo de Cristo é entender tudo aquilo que a gente tem falado nos últimos domingos, irmãos. Que Deus te chama para viver uma família. Deus te chama para viver uma comunhão. Deus te chama para não viver sozinho. Deus te chama para viver na missão que Ele tem desde a fundação do mundo, que é de construir uma família para si. Essa é a missão de Deus. Desde o Éden, a missão de Deus é ter uma família para si. E aqueles que são como Noé estão trabalhando no serviço do Senhor, porque fazem parte da família. Pensa, todos aqueles que estavam com Noé, os seus filhos ficaram 100 anos olhando o pai trabalhar. A família trabalhava, a família estava empenhada em construir, a família estava empenhada em cuidar dos animais quando estavam lá dentro. Servir uns aos outros, como somos família, entendemos que estamos nessa edificação, porque Jesus disse que Ele edificaria a sua igreja, mas Ele também nos envia a trabalhar com Ele. A gente ouvindo esse chamado, nós servimos uns aos outros, nós amamos uns aos outros, como a Abineri falou domingo passado, nós suportamos uns aos outros, nós levamos as cargas uns dos outros, nós amamos, nós ajudamos, nós caminhamos juntos, nós não nos isolamos, nós somos igreja. É isso que a gente tem falado, irmãos, todos esses domingos e todos os nossos encontros. Deus não te chama para ser um observador da construção. Deus te chama a construir junto. Amém? Essa é a missão de Deus. E a gente pensar na comunhão. Eu trouxe tudo isso para a gente pensar na comunhão, na construção da família de Deus. Pensa na arca. Imagina ficar fechado numa arca, no tempo de Noé, com animais, com pessoas. Devia ser até fedido lá, né? Imagina. Dentro daquela arca há tanto tempo. Mas fora da arca era a morte. Na igreja, a vida de igreja, ela tem as suas dificuldades, né? A família, como a gente tem falado todos esses tempos, a família tem dificuldade, não é verdade? As famílias a gente briga, a gente se desentende, a gente se arruma, mas a gente quer fazer dar certo. A família de Deus também é assim. Você vai olhar para a igreja e fala assim, nossa, mas aqui nessa igreja só tem gente assim. Eu não caminho com a igreja, porque na igreja só tem pecador, só tem hipócrita, só tem gente ruim. Fala, vem você também, que tem espaço para você. Todos nós somos assim, pecadores, falhos, muitas vezes hipócritas, mas é na segurança de Jesus que nós somos salvos. É nesse lugar de serviço, é nesse lugar de uns aos outros, é nesse lugar de caminhar junto, é nesse lugar de família que nós crescemos. E talvez você está chegando aqui e eu quero te dizer que Jesus te chama para viver essa família. Você é bem-vindo para viver na família de Deus, para entrar na arca pela única porta que existe, que é Jesus. Estar lá dentro e servir uns aos outros, e crescer, amadurecer, a cuidar uns dos outros, a amar uns aos outros. A única coisa que você não pode fazer é ficar olhando a arca e não tomar uma posição. Porque Ele vem. Ele vem. Passarão céus e a terra, mas as suas palavras não passará. E como na época de Noé, estaremos vivendo as nossas vidas. E ninguém saberá, como o ladrão, como ele fala aqui. Se o pai de família soubesse que o ladrão viria, ele não protegeria a sua casa?
Nós não sabemos o dia e a hora, mas Ele vem. Estejam preparados. Alinha seu coração. Alinha seu coração. Feche seus olhos. Ó Jesus, muito obrigado, porque nós não merecemos, mas o Teu amor nos alcançou, Jesus. A Tua verdade feriu o nosso coração. E nós entendemos que pertencemos a Ti, Jesus. E queremos estar atentos aos sinais, Jesus, que o Senhor mesmo nos disse, da Sua vinda. Nós cremos, Pai, e nós esperamos isso, e nós clamamos: Maranata, vem Jesus, vem reinar. Nós não temos medo, Jesus, nós clamamos: vem Jesus. Eu não tenho medo, Senhor, eu quero clamar: vem, a nossa espera, Senhor. Nós esperamos que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha buscar a sua noiva, que o Senhor venha buscar a sua igreja, a sua família, que o Senhor venha reinar conosco. Ó Pai, nós queremos trabalhar para que isso aconteça, nós queremos fazer discípulos, nós queremos espalhar a sua verdade, nós queremos abençoar pessoas que estão fazendo isso no lugar de perseguição, como existem pastores lá na Nigéria, lá na Coreia. Enquanto nós aqui, no conforto de um ar-condicionado, Senhor, estamos olhando construírem uma arca sem tomar um posicionamento com o Senhor. Ó Jesus, desperta o nosso coração, Senhor, a verdade. Não nos permita ser enganados, Jesus. Não nos permita ser enganados por um falso evangelho. Não nos permita ser enganados pelo espírito desse século, que coloca a gente como centro, o homem como centro de tudo. Nós queremos ouvir o Teu chamado e entregar a nossa vida a Ti. Fica de olhos fechados ainda, mas você que está aqui, que está entendendo isso, e você ainda não se entregou a sua vida para Cristo, faça isso hoje. Faça isso hoje. Fala: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entendo aquilo que o Senhor fez na cruz. Eu quero viver nessa família que o Senhor está me chamando para viver. Eu quero fazer parte dessa família que o Senhor está construindo na terra. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa da sua vida, se arrependa de algo que você, da forma de vida, sem colocar Ele no centro, que talvez você tenha vivido. E toma uma posição, meu irmão. Toma uma posição. Porque Ele vem. Para a alegria de muitos, mas para o temor das nações. Ó Senhor, vamos ficar de pé um pouquinho? Só mais uns minutinhos. Mas eu trago esse desafio para você. Quando eu falo de trabalhar com Cristo na edificação do seu corpo, eu não estou falando da instituição, sabe? Do CNPJ, igreja. Eu estou falando da igreja. Estou falando da igreja invisível de Deus. De você estar caminhando com seus irmãos, de você estar abençoando eles, de você estar cuidando deles, de você não viver isolado. Queria que você orasse pela pessoa que está perto de você aí. Fala: Deus, queima no coração aqui do meu irmão essa verdade. Queima no coração do meu irmão esse temor pelo Senhor, essa fome por Te obedecer, por fazer parte. E se talvez tem pessoas aqui
feridas pela igreja, feridas por pessoas. O Espírito Santo também deseja curar seu coração e te fazer entender que, mesmo que falharam com você, o corpo de Cristo ainda é o lugar mais seguro para você viver. Senhor, Espírito Santo de Deus, sopra nos nossos corações, Espírito Santo de Deus. Desperta os que estão dormindo, desperta os que estão olhando, desperta os que estão observando, desperta os que não estão envolvidos com o corpo. Desperta, Senhor, desperta essas pessoas para a verdade da sua vinda, para a verdade da tua palavra. Passarão terra e céus, mas as suas palavras não passarão. Hoje é o tempo oportuno, esse é o momento oportuno de entregar a sua vida, de tomar uma posição, de fazer parte da construção da arca, de fazer parte da edificação do corpo. Esse é o momento. Sim, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua verdade e pela tua palavra. Se talvez você quer entender até um pouco mais disso, pode procurar os diáconos, os presbíteros depois. Se está com alguma dúvida, eu quero entender mais, quero entender como eu posso fazer parte disso, procura a gente. Eu queria que a gente ficasse uns minutinhos finais clamando para que o Espírito Santo venha nos encher. Vamos clamar isso? Para o Espírito Santo encher a nossa vida, porque, irmãos, nós somos falhos, nós somos fracos, nós tropeçamos e às vezes somos enganados, mas precisamos do Espírito que queima nosso coração e fortalece a nossa vida, para que a gente continue a caminhar, para a gente consiga viver essa unidade, para que a gente consiga perdoar, para que a gente consiga amar, para que a gente consiga suportar, para que a gente consiga dar suporte. Só isso é possível através do enchimento do Espírito Santo na nossa vida. Abra sua boca, irmão, fala: Espírito Santo, enche a minha vida. Fala: Espírito Santo, enche meu coração. Enche meu coração, enche a minha mente, me enche por inteiro. Eu quero estar completo, eu quero estar transbordando do teu Espírito. Eu não quero ser enganado, eu não quero estar fraco, eu não quero viver a parte do que o Senhor está fazendo, mas eu quero viver aquilo que o Senhor está fazendo na terra. Eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo, Senhor, não por medo, mas porque eu fui alcançado pelo teu amor. Espírito Santo de Deus, enche as nossas vidas, enche os nossos corações, enche a sua igreja, Espírito Santo, transborda as nossas vidas, tira aquilo que não é teu, converta os nossos corações, traz arrependimento, traz transformação, traz entrega de vida, traz mudança, Senhor. Vem, Espírito Santo, enche a nossa vida, Espírito Santo. Enche. Sozinhos nós não conseguimos, sozinhos nós somos enganados pelo nosso coração, pelas mentiras. Enche-nos, Espírito Santo, enche-nos, Espírito, de ousadia, de fé, de verdade. Enche-nos, Pai, da prontidão em te servir. Nós queremos nos alegrar. Vamos clamar: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem buscar a sua igreja. Vem buscar. Você consegue dizer isso com fé? Vem nos buscar. Nós clamamos, Senhor, a sua vinda. Nós não tememos a sua vinda. Nós clamamos a sua vinda, Senhor. Vem, Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. É o clamor do Espírito, é o clamor da noiva: vem, Senhor Jesus.
Vem, Jesus. Amém. Saiamos aqui, irmãos, com esse entendimento. Estamos em serviço. Estamos construindo o corpo de Cristo. Estamos trabalhando com o Senhor. Não somos observadores. E não existe lugar melhor para estar do que dentro da arca, com o povo de Deus. Amém?